Olá pessoal, decomposição em fatores primos, tá? O que consiste em decomposição? Em decompor esse número. Quando a gente fala em fator primo, nós vamos lembrar dos números primos. Vamos relembrar. O que é números primos? Números primos são números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, por exemplo, o número 4. O número 4 dá para dividir por 1, por 2 e por ele mesmo. Então, o 4 ele não é número primo, ele é um número composto. Os números primos que a gente vai utilizar nessa decomposição são apenas o número 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim vai continuando, tá? O 14, 15, o 16, o 17 é número primo e assim sucessivamente. Então eu tenho alguns exemplos aqui onde nós vamos decompor esses números aqui. Nós utilizamos sempre a partir do número 2. Por que o número 1 não? Porque tudo que é dividido por 1 dá por ele mesmo, dá um número mesmo. Então 36 por 1 dá 36. Então ele não tem decomposição. Então a gente sempre começa pelo número 2, que é um número par. Então lembrando que todo número par, ele sempre dá para começar por 2. Então 36, ele é um número que a gente vai decompor e nós vamos começar a dividir por 2. Então eu vou colocar o número 2 aqui, é o mesmo esquema do mínimo múltiplo comum que nós já fizemos nas aulas anteriores. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o 36 e vão dividir por 2. Sempre que o 2 é a metade. Então 36 por 2 vai dar 18. O 18 ainda dá para dividir por 2. Uma dica é a gente sempre utilizar nessa sequência aqui. Se o número ainda dá para continuar a dividir pelo mesmo número, vamos fazer até onde não dá mais. Então o 18 é um número par, então dá para dividir por 2. Então 18, a gente coloca o número 2 de novo. 18 dividido por 2 é 9. O 9 já é um número ímpar. Então ele já não dá mais para dividir por 2. Então a gente vai para o próximo, que é o número 3. O 9 dá para dividir por 3? Sim. Então eu vou colocar o número 3 aqui e vou fazer 9 dividido por 3 dá 3. O 3 é um número primo, então dá para dividir por ele mesmo. Eu vou colocar o número 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1. A minha decomposição ela só vai terminar quando aqui embaixo terminar por 1. Daí a gente faz o quê? No mínimo múltiplo comum, nós multiplicávamos os números. Se eu multiplicar esses números aqui, eu vou voltar para o 36. E o objetivo dessa atividade, o que é? É saber qual que é a decomposição dele. Então, 36 é 2 vezes 2 vezes 3 e vezes 3. 160. 160 também é um número par. Então, dá para começar por 2. Vamos colocar o número 2 aqui. 160 dividido por 2, então vocês sempre vão fazer a continha. 160 dividido por 2 dá 80. Então, vamos colocar 80. 80 é um número par, também dá para dividir por 2. 80 por 2, 40. O 40 também dá para dividir por 2. 40 dividido por 2, coloca o 2 aqui, dá 20. O 20 também dá para dividir por 2, então eu coloco o número 2. 20 dividido por 2 dá 10. O 10 também dá para dividir por 2, porque é um número par e tem na tabuada de 2, então eu vou colocar o 2 aqui. 10 dividido por 2 dá 5. E o 5, ele não dá para dividir por 3. Então ele vai ser o próprio número, que é o número primo. Então eu vou colocar o número 5, sempre na ordem. 5 dividido por 5 dá 1. Então a decomposição de 160, 1, 2, 3, 4, 5, 2. Então 1, 2, 3, 4, 5 e vezes o 5. Então essa aqui é a minha decomposição do número 160. Último exemplo, 48. Outro número par. Então dá para dividir por 2. 48 dividido por 2, 24. Agora o 24 também dá para dividir por 2. 24 dividido por 2 é 12. O 12 também dá para dividir por 2. Então eu vou colocando 2 até onde não der mais. Vai dar 6. O 6 dá para dividir por 2. Vamos sempre fazer primeiro o menor número. 6 por 2 é 3. O 3 já não dá para dividir por 2. Então dá para dividir por 3. Então 3 dividido por 3 dá 1. Fechou 1, acabou a minha decomposição. E agora eu coloco 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, e agora vezes o 3. Então, isso aqui, pessoal, é a minha decomposição dos fatores primos. O que é importante primeiro saber? Quais são
os números primos. São números que dá para dividir por 1 e por ele mesmo. E quando a gente for decompor, dividir os números, sempre vamos colocar em ordem do menor para o maior.